Olá a todos! Começa agora mais um programa Diversidade. Eu sou o Roberto Rios, um homem claro, uso óculos, calvo, sou cadeirante e estou usando uma camisa branca, uma calça jeans azul escura e um tênis preto. Olá, e eu sou a Suelen Gonçalves, uma mulher cadeirante, de pele clara, meu cabelo hoje está preso num coque, uso uma blusa pink de mangas compridas, em tricô, calça jeans clara e tênis brancos. E nos conte uma coisa, você já deixou de conhecer lugares por receio da falta de acessibilidade? Então a nossa pauta de hoje pode te ajudar a abrir um leque de possibilidades e descomplicar algumas coisas quando o assunto é turismo acessível. Pois é, para uma pessoa sem deficiência, na hora de viajar existem algumas poucas preocupações, como arrumar malas, verificar o passaporte, comprar as passagens, mas para nós PCDs muitas vezes a gente perde um bom tempo com pesquisas e mais pesquisas sobre a acessibilidade dos lugares, o que acaba frustrando muito a gente, não é? Por isso a gente convidou o Ricardo Shimosakai, especialista em acessibilidade e turismo. Ricardo, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e queria que você se apresentasse ao nosso público, fazendo sua Obrigado. audiodescrição. Certo, meu nome é Ricardo Shimosakai, eu sou descendente de orientais, sou neto de japoneses, né? Eu tenho cabelos pretos, olhos pretos também. Eu estou usando um moletom preto com uma calça jeans, eu sou um cadeirante também, e um tênis na cor grafite. E eu aproveito para já fazer a pergunta, né? Que já que nós estamos falando de uma coisa tão complicada, e a Suelen acabou de falar aqui, olha, pessoa normal, uma mala, joga meia dúzia de roupa ali, passa a mão e vai embora, né? Acabou. O cadeirante não. O cadeirante ele tem que saber para onde ele ir. Você sentiu essa necessidade? Quando é que você começou a perceber a necessidade de fazer um trabalho em cima de turismo acessível? Senti meio que espontaneamente, né? Porque depois da minha lesão, depois de tornar uma pessoa com deficiência, eu queria passear e viajar, né? Então, eu fui à busca disso e procurando informações para onde ir, o que fazer, e foi aí que eu comecei a ver a dificuldade que isso era, porque se hoje em dia as informações ainda estão difíceis, em 2001, que foi quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, 2001, vamos dizer um pouquinho mais para frente, que 2001 ainda estava um pouquinho num processo de reabilitação. Mas logo em seguida eu já comecei a querer sair e tudo mais. E as informações eram mínimas, poucas. Eu tive que, vamos dizer que muitas vezes me aventurar, me arriscar e ter que passar por situações difíceis, né? Mas assim eu fui aprendendo a me virar um pouco e decidi trabalhar em cima disso, porque não só eu, mas muitas pessoas, milhares de pessoas gostariam também de passear e viajar, né? E por meio desses perrengues ao longo aí da sua trajetória, suas vivências, você foi adquirindo conhecimento e presta consultoria nesse sentido, não é isso? Eu queria te perguntar o que é abordado nessa consultoria e para quem é? A consultoria foi, acho que amadurecendo, né? Também por, acho que esse trabalho com turismo, eu viajei bastante para fora também, eu peguei muita experiência lá fora, principalmente no começo, porque a coisa aqui ainda não era tão desenvolvida, e eu falo que os problemas de acessibilidade são os mesmos no mundo inteiro. O mundo inteiro. Só que ali o pessoal já está mais maduro, já fez até pesquisas, já validou processos, então eu trazia muita coisa lá de fora, né? E daí, vamos dizer que num amadurecimento, hoje em dia eu vejo que você precisa da acessibilidade arquitetônica, mas também das questões de equipamento. Então, por exemplo, vamos pegar um hotel, então você precisa da rampa, da largura das portas, que é a acessibilidade arquitetônica, mas da tecnologia assistiva, então cadeira de banho, também para pessoas com deficiência visual, então cardápio em braille, da questão de atendimento, então ali a recepção vai ajudar ou não vai ajudar um cadeirante? Você empurra a cadeira de rodas de um hóspede ou não? E da questão da divulgação e informação. Muitos hotéis, por exemplo, têm acessibilidade,
mas não tem isso informado no site deles, nos materiais impressos que eles usam para divulgar. Ou seja, quando você vai procurar, negócio, muitas vezes você não encontra essa informação, né? Então, precisa de um conjunto de trabalho em cima disso para que a coisa tenha resultado. Eu ia perguntar para você sobre os entraves, mas vamos falar de uma coisa prática primeiro para ilustrar para as pessoas que estão nos assistindo. Eu dei palestras aí, quase que para o Brasil todo, e todas as vezes a gente ligava para o hotel e perguntava, tem acessibilidade? Tem. Tem quarto acessível? Tem. Tem quarto para cadeirante? Tem. E chegava lá, não tinha. Eles achavam que tinha, mas não tinha, por falta de conhecimento. Eu cheguei a uma vez, o cúmulo que isso possa parecer, eu cheguei uma vez e entrei no hotel, a menina falou assim, até cadeira de banho nós temos. Eu entrei no quarto, a cadeira de banho estava dentro do banheiro, só que a porta era tão estreita que a cadeira de banho não saía e a minha cadeira não entrava. Então, olha o cúmulo da falta de conhecimento, a falta de informação que as pessoas têm nesse sentido. Eu falei para a moça, eu não flutuo, eu não tenho condição de sair voando e sentar na cadeira de roda lá dentro do banheiro. Já peguei um caso assim. E outros problemas, pia com aquela bandeira embaixo, que você não consegue chegar na pia, tem que puxar água lá para o rosto, e aí vai por diante, camas altas, tudo em quarto que eles diziam que era acessível. Então aí vem uma pergunta muito importante. Quando você vai acionar, quando você vai telefonar, você vai agendar uma viagem, você vai falar com os representantes do navio, do hotel, do avião, de quem lá que seja, você acha que eles mentem para falar que tem acessibilidade e na verdade não tem? Ou é falta de conhecimento e esse pessoal precisava de adquirir muito conhecimento para passar uma informação correta para o deficiente que está querendo viajar? Não, eu acho que é bem a falta de conhecimento. Mentir não, porque, na verdade, mentir é querer arranjar algum problema, né? E ninguém quer um problema. É bem uma falta de conhecimento, em achar que, às vezes, somente alguma... uma porta mais ampla já é o larga, suficiente. algum espaço para passar a cadeira de rodas já é o suficiente. Realmente, vamos dizer que isso pode ser suficiente para alguns, mas não para todos. Então, o pessoal precisa conhecer melhor. Às vezes eles fazem pesquisas aí no Google para saber o que é acessibilidade, mas isso não é. Você acaba não tendo uma formação boa, né? Num hotel, por exemplo, há muitas coisas que precisam ser vistas, né? E para isso, acho que o que eu sempre aconselho é buscar um profissional experiente para te dar as diretrizes aí de como você fazer e dar satisfação para o cliente e ter o resultado financeiro que ele procura, né? Porque isso quando, enfim, a acessibilidade ofertada não é só uma cadeira de plástico, uma rampa e alguém para te carregar, e as pessoas acham que é acessibilidade, mas enfim. Também tem a questão de a inclusão ser muito vista como assistencialismo. Por exemplo, as pessoas limitam muito a meia entrada, descontos nos lugares, mas aí você chega no lugar, no show, no teatro, não adiantou de nada você ter o desconto, chega lá não tem acessibilidade. Como o cadeirante vai entrar para assistir o espetáculo, para assistir o filme, né? Como você que paga faz? meia entrada e jogou dinheiro fora. Exatamente. Então, também é muito nesse sentido, né, de o PCD precisar de um acompanhante também, porque não dá para ter autonomia quando você chega no lugar. Como é essa conversa, essa mediação? Essa questão da meia entrada, assim, eu tenho algumas opiniões meio polêmicas, vamos dizer assim, que às vezes nossos colegas não gostam muito de ouvir, mas eu não sou tão a favor assim, porque o pessoal às vezes usa isso como desculpa, falar, já que a gente não tem acessibilidade, Vamos a dar um gente dá meia entrada, dá um descontinho para você. Fala, não quero desconto, eu quero acessibilidade. Isto. Então, a gente tinha que dar uma arrumada melhor na posição da pessoa com deficiência. Você colocar escolas inclusivas aí para que a pessoa consiga estudar
e com uma capacidade de conhecimento, ela vai conseguir trabalhar, ter seu dinheiro e vai pagar uma entrada inteira ali para assistir o teatro ou coisas mais. Só que, então, isso é arrumar, né, vamos dizer assim, a posição da pessoa com deficiência na sociedade. Assim. Ficar dando meia entrada assim, não é a melhor solução. Só que tem muitas pessoas com deficiência que também gostam disso, vamos dizer, de muitos benefícios, isso, e ficam se pegando em cima disso. Só que isso atravanca assim, a evolução, né? Em ver a gente como um consumidor, como a gente que quer conhecimento, quer estudar e que é capaz de trabalhar. A gente precisava dar uma reformulada, né? E o que seria o mínimo dessa reformulada, tipo, com relação à acessibilidade arquitetônica? O mínimo que as pessoas precisariam ter de conhecimento? O mínimo de conhecimento, na verdade, a acessibilidade deveria ser considerada alguma coisa essencial, né? Sim. Nada do que seja feito, a acessibilidade, a inclusão, nada, porque ela vem, às vezes, como consertar um erro daquilo que foi proposto. Então, fizeram algum serviço, construíram algum lugar, fizeram algum serviço, fizeram algum roteiro, um passeio turístico, e depois chega uma pessoa com deficiência e fala, daí o pessoal não sabe como agir, e daí vão consertar. Não, o lugar da pessoa com deficiência tem que estar mais forte na cabeça de todos. Então, tudo que for feito, tudo que for construído, tudo que for produzido, tem que ser considerada a pessoa com deficiência. Você sabe que da minha parte não vai ter polêmica não, sabe? Eu acho que, concordo com você, que esse negócio da meia entrada é complicado. Porque o cara fala, estou te dando meia entrada, por que você ainda está reclamando? Né? E o deficiente fala, poxa vida, eu não vou reclamar, eu já paguei metade. Né? E o negócio não evolui. Então eu concordo com você. Você quer dar meia entrada? Tudo bem, dá meia entrada, mas arrume. Isso. Aí tudo bem, aí eu concordo com meia entrada, mas dar meia entrada para fazer o cara calar a boca não está certo, não. A Sueli falou no início do programa sobre a questão da pessoa viajar, uma facilidade enorme, né? Você ligava para o agente de viagem lá, escuta, quanto custa uma passagem aí no navio? Custa $5.000, beleza, pega a mala e vai embora. Né? O agente de viagem, ele tinha conhecimento das características do navio, o preço, como é que era parcelado para você, se tinha juro ou não, acabou. Hoje, o cara tem que atender pessoas com deficiência. Então, o conhecimento dele, que era aquele, passa a ser necessário um conhecimento muito maior. Você acha que os agentes de viagem estão preparados, eles estão se preparando, eles estão se interessando em fazer um atendimento melhor? Roberto, eu vou deixar em suspenso agora, porque a gente precisa dar uma pausa, mas fica aí a pergunta, depois do intervalo, a gente responde para vocês, tá bom? Fiquem por aí. Olá, eu sou Roberto Rios. Gostaria de lembrar a todos que o programa Diversidade vai ao ar todas as sextas-feiras às 13 horas. O programa Diversidade tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves e para lembrá-los que se você perdeu algum episódio que já foi ao ar, nós temos uma playlist no nosso canal no YouTube. Aproveite, acesse e já se inscreva. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o programa Diversidade, falando hoje da importância da inclusão e acessibilidade no turismo com o Ricardo Gimos-Arcai. O Roberto tinha deixado em suspenso antes do intervalo uma perguntinha. Quase que eu atravesso direto, não ia ter intervalo, não ia ter nada. Ricardo, nós estávamos comentando no final do primeiro bloco sobre o preparo dos agentes de viagem, que antes eles tinham hoje precisa ter muito mais, porque os deficientes querem viajar. Você acha que eles estão se preparando, está tendo boa vontade para isso? Aí, nessa questão, vamos dizer que acho que o preparo tem que vir em uma outra parte também,
Porque o agente de viagens, vamos dizer que ele é um organizador, ele vai organizar, vai pegar ali a sua passagem aérea, a companhia aérea, o seu hotel, o seu passeio. Então, primeiro, esses lugares precisam estar adaptados, né? Como é que você faz seu embarque no avião? O hotel, onde você vai se hospedar, está preparado? Porque o agente de viagens não vai preparar nada. A coisa já tem que estar preparada, né? O passeio, o atrativo turístico, você consegue entrar e os guias são capacitados? Eu digo que não, já até respondo. Os cursos de guia não preparam, não formam para atender pessoas com deficiência. Então, a preparação tem... não adianta o agente de viagens ter boa vontade se ele não tem esse material para ser organizado, né? Então, a coisa tem que vir um pouco antes. E como as deficiências, elas são muitas, né? São infinitas. Existem também os casos que, na verdade, quando acontecem, a gente até aplaude, de ter acessibilidade, mas já não está mais tão eficiente, não são modernizados, são coisas que já ficaram ultrapassadas, né? Quais tipos de consultoria, quais tipos de acesso, de tecnologia assistiva que hoje, né, é imprescindível que tenha nesses ambientes? Os tipos de deficiências realmente são muitos, né? Eu, às vezes costumo falar que só de doenças raras você tem mais de 1000 tipos. Então é praticamente impossível você estar preparado a atender todos os tipos de necessidade. Mas vamos dizer que você está preparado para atender aquelas mais básicas, porque quando é uma necessidade muito específica, acho que a própria pessoa com deficiência tem que se precaver e colocar ali, sei lá, se ela precisa de algum equipamento muito específico, ela consegue levar. Mas há coisas mais básicas, cadeira de banho, por exemplo, uma necessidade que eu vejo muitas pessoas com deficiência, né? E a preocupação se isso tem no hotel ou não, porque o pessoal às vezes considera uma cadeira de plástico da piscina embaixo do chuveiro como uma cadeira de banho, e não é. Eu vi até recentemente aí, uma falha, vamos dizer assim, um pouco no palavreado, da forma como foi escrita na norma, na BNT 9050, que ali, na BNT 9050, não me engano, no decreto, né, num decreto que coloca a questão da hotelaria. E ali eles falam, por exemplo, que o hotel tem que oferecer uma cadeira adaptada para banho, né? Então, aquelas cadeiras basculantes que tem embaixo do chuveiro não servem para muita gente, para algumas serve, para outras não. Mas aquilo é uma cadeira adaptada para banho, né? Não é para ir no banheiro, então, é para banho. Para banho. Mas é assim que está escrito nesse decreto, cadeira adaptada para banho. Então, vamos dizer que o lugar está cumprindo com o que é exigido. Deveria estar como cadeira de banho, especificado de uma forma melhor. Então, eu achei que foi uma falha na hora de escrever. Então, não dá para a gente culpar. Às vezes o hotel fala, você não tem uma cadeira de banho, mas ali não está pedindo uma cadeira de banho, está uma cadeira adaptada para banho. Então, ele está tudo ok. Só que aí é a questão do hotel querer não exatamente só cumprir uma lei, mas atender bem o hóspede. É uma questão de conversar com o cadeirante. Né? Nada por nós sem nós, né? Ô, Ricardo, sim. Essa questão da cadeira de banho é muito importante que eu vou falar. Eu já vi em vários hotéis que eu fui, aquela cadeira que fica presa na parede, Isso. embaixo do chuveiro, e você senta ali. Tudo bem. Mas e o meu equilíbrio de tronco? Eu não tenho a beirada aqui. O cara, mas tem barra na lateral. Tem barra, tá? Eu seguro na barra e eu me esfrego como? Eu me enxagoo como? Eu passo sabonete no corpo como? Uhum. Se eu solto da barra para passar uma bucha, um sabonete, eu caio. Eu não tenho equilíbrio de tronco. Sim. Eu viro para frente, eu caio de boca no chão, eu caio
para trás eu vou virar de lado. Então não adianta ter a barra e a cadeira não ter proteção nenhuma, entendeu? Então essas cadeiras, elas, na minha opinião, elas servem muito, mas muito pouco. Certo? Sim, sim. Nós estamos falando de agentes. Você que está acostumado a viajar por aí, você leva inclusive grupos de pessoas para viajar, pelo menos levava, né? Hoje em dia não. Hoje em dia estou trabalhando, já trabalhei como agência, como operadora, mas agora eu estou trabalhando mais em ter a estrutura, né? Como eu vi que faltava estrutura, eu falei, então vamos consertar a coisa onde está faltando. Então, Mas eu me agora lembro, eu trabalho mais... eu me lembro que você levava grupos para Sim, passear, sim, até na sim. floresta. Sim. Eu cheguei a ver isso. Aí eu te pergunto, o que que você considera um agente de viagem bem treinado? Um agente de viagem bem treinado, assim, na verdade, ele precisa ter um pouco de formação, Ele né? precisa conhecer o lugar para onde você vai? Precisar, não exatamente, mas isso é muito bom. E, na verdade, dentro do mercado de turismo, existe bastante isso, né? Existem, são chamados de fan tours, são viagens que são ofertadas, às vezes, para os agentes de viagens, né? Para o pessoal do turismo e também para o pessoal da imprensa, né? Para conhecer o lugar, porque ele conhecendo o lugar, ele também, na hora de oferecer ao cliente, ele vai ter muito mais emoção para oferecer ao cliente, e qualquer pergunta que o cliente fizer, ele vai ter, acho que, a resposta na ponta da língua, porque ele viveu aquilo. Então, essas viagens para conhecer o lugar são bastante feitas dentro do turismo. Não é uma obrigação, vamos dizer, mas quem faz isso, acho que fica em evidência, fica melhor, consegue oferecer melhor o produto, né? Existem ainda muitos entraves para que isso seja muito mais efetivo, muito mais ampliado para muito mais, né, espaços? É a burocracia? É a falta de vontade? O que que impede? Impede? Nada impede, né? O negócio é que falta, De acho que conhecimento? para um negócio, vamos dizer assim, um negócio quer ganhar dinheiro, quer ficar em evidência e ganhar dinheiro. Acho que o pessoal não acredita que a pessoa com deficiência possa gerar lucro, né? E que eles pensam sim que isso vai gerar um grande gasto. Mas, na verdade, dependendo do que você vai fazer, tudo é trabalhoso e custa. Só que acho que o investimento feito para gerar acessibilidade não é visto como algo que vai dar um grande retorno. E porque, às vezes, até tem alguns lugares que fazem acessibilidade e não tem esse retorno. Eu já vi casos assim, mas quando você vai investigar ali, você vê que a pessoa não fez a coisa direito, né? E não fazendo a coisa direito, realmente não ia gerar um retorno. Então, por isso que eu insisto tanto no pessoal procurar profissionais para dar orientação e não fazer a coisa pelo conhecimento próprio, ou catar dicas aí sem fundamento. Eu já escutei muito, né? A gente não faz porque a gente não recebe muitas pessoas com deficiência. Quando, na verdade, acho que o processo é o contrário. Pois é. Não tem muita gente com deficiência porque vocês não estão prontos para receber. Né? Isso mesmo, é isso mesmo. As pessoas com deficiência precisavam de saber que o mercado está se desenvolvendo, elas saem. Nas suas redes sociais, você, além de abordar o turismo, você também aborda exercícios físicos, como pilates. Nesse aspecto, você acha que as academias estão se preparando, estão olhando para a pessoa com deficiência, estão conseguindo receber? Não. Academias, acho que aonde se pensa um pouquinho mais nessa questão da atividade, exercício, são mais centros de reabilitação. Agora, academias não, né? A começar, de novo, a gente indo ali
voltando um pouquinho atrás, dando um passo para trás, a academia também depende de aparelhos. Então, muitos aparelhos aí de exercício também não dão a possibilidade do uso de uma pessoa com deficiência. Eu fazia academia, eu parei, mas eu continuo fazendo exercício, mas faço em casa. Mas eu não passava para os equipamentos porque muitos deles têm um assento meio duro e fazendo força ali, para mim, pelo menos no meu caso, eu achava um risco em pegar uma úlcera de pressão daquilo, então eu preferia fazer exercício fora, com polias, pesos e de outras formas, né? Mas é muito possível, né, fazer esses equipamentos adaptados para a pessoa com deficiência, mas que todo mundo possa usar. E alguma coisa também, tipo da parte aeróbica, por exemplo, onde tem os exercícios cardíacos e tudo mais, como bicicleta, esteira, nada disso não tinha essa opção na minha academia, por exemplo. Então eu queria fazer tipo uma bicicleta que você pedalasse com as mãos ali, e que isso pode servir para mim e para outras pessoas, não precisa ser só para mim, né? Então conversar ali com a fabricante e para produzir isso, porque na verdade já existe, algumas fabricantes já fazem, mas colocar isso como opção nas academias, né? Porque senão, vamos dizer, eu pagava um plano igual, no mesmo valor que todo mundo, mas eu não tinha os mesmos possibilidades de fazer exercício que todo mundo. Certo. A gente precisa encerrar, Já? infelizmente. Isso é ruim, né? Precisamos encerrar o programa te agradecendo muito, viu, Ricardo, pela consultoria aqui, né, para todo mundo que nos assiste e te esperando mais vezes no Diversidade. Muito obrigado. Esperamos ter informado e incentivado você a se aventurar por aí, conhecendo lugares novos com a ajuda do turismo acessível. Outro convite que eu te faço, inclusive, é se inscrever no canal do YouTube da Rede Câmara e seguir o nosso perfil no Instagram para mais conteúdos. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.